Olá, essa é a nossa disciplina de operações unitárias 3 e na aula de hoje nós iremos falar sobre hidrociclones, utilizado na separação sólido-líquido sob a ação de um campo centrífugo. Os hidrociclones são, então, equipamentos de separação sólido-líquido e essa separação ocorre devido à diferença de densidade entre as partículas e o fluido sobre a ação, então, desse campo centrífugo. Então, quando o campo centrífugo atua sobre a partícula e o fluido, eles acabam tendo, então, trajetórias diferentes que lançam a partícula sobre a parede e faz com que ela seja coletada. Nós temos aqui um exemplo do equipamento, em que nós temos aqui um tubo de seção circular para fazer a alimentação. Então, quando a suspensão entra tangencialmente aqui dentro do equipamento, forma-se, então, esse espiral descendente, tanto na parte cilíndrica quanto na parte cônica. Uma vez que a gente vai chegando aqui nessa restrição de área da parte cônica, nós chegamos aqui embaixo e forma-se, então, um vórtex interno de ascensão de líquido que sai aqui no Vortex Finder, que é esse tubo que coleta, então, a suspensão. Nesse meio tempo em que a suspensão entra, a força centrífuga ela é responsável, então, por lançar as partículas maiores, que aqui estão representadas de preto, para perto da parede, que batem, então, na parede, perdem energia cinética e são coletadas aqui no fundo, que nós chamamos de underflow. Enquanto isso, as partículas mais finas, representadas nessa imagem por as partículas verdes, sobem por esse vórtex interno e saem no overflow. Alguns grupos adimensionais que são relevantes na operação de hidrociclonagem. A descrição matemática do escoamento dentro do hidrociclone ele é muito complexa. Por quê? Porque esse escoamento ele ocorre de forma tridimensional, nas direções radial, axial e tangencial. Isso nos levaria, então, pessoal, a um conjunto de equações diferenciais, parciais, tanto variando no tempo quanto no espaço, que são, então, equações muito complexas devido aos fenômenos de turbulência que também acontecem dentro do hidrociclone, devido às altas velocidades do fluido das partículas. Por causa disso, grande parte, então, dos estudos de hidrociclone, para a gente fazer o dimensionamento dos equipamentos, são utilizados, então, algumas correlações em que se fundamentam, então, em grupos adimensionais relevantes para essa operação, né? Principalmente aí para líquidos newtonianos. Então, os grupos adimensionais mais relevantes são o número de Stokes, o número de Euler e o número de Reynolds. Quando nós falamos do número de Stokes, nós estamos falando do poder de classificação desse hidrociclone. O Stokes 50 é relativo à partícula D estrela, que é o nosso diâmetro de corte. O D estrela, né, o que aqui está escrito como D'50, é aquela partícula que é coletada, então, com eficiência de 50%. Mostra, então, o poder de classificação desse ciclone. O número de Euler ele está relacionado diretamente com os custos energéticos envolvidos na operação do hidrociclone, ou seja, dependendo da vazão que eu estou trabalhando, ou seja, que vai me dar aquela velocidade na parte cilíndrica, eu vou ter uma queda de pressão relacionada. E essa queda de pressão ela está completamente ligada à quantidade de energia que eu vou gastar, né, a potência do soprador que eu vou precisar e a energia que eu vou gastar para desenvolver esse escoamento. Já o número de Reynolds, ele nos dá a ideia do tipo de regime de escoamento que ocorre dentro do hidrociclone. Geralmente, os hidrociclones trabalham em regime turbulento. O Reynolds, nesse caso, ele relaciona a velocidade e o diâmetro do fluido na seção cilíndrica do equipamento. Conhecer o comportamento da perda de carga no hidrociclone em função da vazão de alimentação é algo muito importante e necessário para que nós possamos estabelecer qual é o consumo energético do equipamento durante a operação. Nós podemos ver nesse gráfico, então, aqui a perda de carga em função da vazão de alimentação do hidrociclone. Para a água limpa, que é esse círculo, nós temos, então, aqui a curva mais embaixo. Isso significa, por exemplo, que para uma vazão aqui de cerca de 20 metros cúbicos por hora, eu tenho aí cerca de quase 20 quilopascal de perda de carga. No entanto, se eu trabalhar com uma suspensão, para a mesma vazão de alimentação, se eu estiver utilizando tanto a suspensão de areia, que é essa, quanto a de solo, eu tenho aí maiores perdas de carga. Então, quando eu adiciono as partículas junto com o líquido, isso faz com que aumente a perda de carga.
Nós também podemos, então, dizer que quanto maior é a concentração de alimentação dessa suspensão, provavelmente também será maior perda de carga no equipamento e maior o consumo energético na operação. As perdas de carga, então, nos hidrociclones são da ordem aí de 30 a 70 kPa, dependendo da vazão de trabalho. Algumas aplicações, então, dos hidrociclones. Nós temos o espessamento, que é quando ocorre a eliminação da maior parte da água de uma suspensão. A deslamagem, que é eliminar as partículas mais finas. Às vezes isso é necessário para melhorar o produto e preparar aquela corrente para uma etapa posterior do processo. Recuperação de sólidos. Quando temos, por exemplo, os efluentes turvos em equipamentos de lavagem, de espessamento, muitas vezes é desejo recuperar parte desses sólidos para incorporar de novo ao processo. Os hidrociclones também são utilizados para fracionamento, que é quando nós desejamos, então, e dividir em duas frações, né, de separar aí em tamanhos diferentes para um tratamento posterior. A pré-concentração já se baseia na diferença de densidade entre os componentes minerais. É uma forma, então, de fazer uma pré-concentração da sua suspensão naquela partícula que você tem mais interesse para dar continuidade ao processo. Uma outra aplicação seria a recuperação, então, de líquidos para o processo realmente de clarificação, que é, então, quando você precisa coletar a maioria das partículas que estão na suspensão para que o líquido saia clarificado no overflow. Algumas vantagens dos hidrociclones. Os hidrociclones são de simples construção. Eles não possuem partes móveis e, por isso, eles têm um investimento fixo pequeno em termos de custo e pequeno custo de instalação e manutenção. Uma das principais vantagens dos hidrociclones em relação a outros equipamentos, como, por exemplo, o sedimentador, é a pequena área de instalação. Para nós termos uma ideia, a razão entre a área de um sedimentador e de um hidrociclone chega aí de 10 mil até 100 mil. Ou seja, em um pequeno espaço, eu consigo instalar uma unidade de hidrociclones para fazer o mesmo trabalho que o sedimentador faria, um sedimentador aí que ocuparia um espaço gigante na sua indústria. Uma outra vantagem é que as grandes forças cisalhantes podem quebrar aglomerados. Assim, as partículas são classificadas dentro do ciclone de acordo com o seu tamanho individual. Não existem muitas desvantagens do hidrociclone, apenas que as grandes forças cisalhantes também fazem com que o equipamento seja bastante susceptível à abrasão e, por causa disso, o desgaste do equipamento, que deve, então, de tempos em tempos, ser substituído. Aqui nós temos um exemplo de uma unidade de hidrociclone funcionando. A unidade de hidrociclone ela é composta por um tanque, um reservatório, onde nós temos a nossa suspensão de alimentação. Essa concentração de alimentação deve ser mantida constante. Por causa disso, então, tem um eixo aqui, com um motor que vai girar esse eixo, tem uma pá aqui embaixo que vai promover, então, a agitação vigorosa dessa suspensão para a concentração de alimentação ser constante. Uma bomba, então, vai fazer o bombeamento dessa suspensão aqui para o tubo de alimentação. Nesse tubo de alimentação aqui, nós vamos ter um medidor diferencial de pressão para pegar a diferença de pressão entre a entrada e o overflow do meu ciclone. Eu faço, então, a alimentação do hidrociclone utilizando um tubo de seção circular, diferente do que acontecia com os ciclones. Enquanto a seção de alimentação de um ciclone era uma seção retangular, a do hidrociclone é uma seção de alimentação circular. A gente faz essa alimentação na tangencial, tá? Então, vai descendo a espiral, certo? A hora que chega aqui, ele encontra essa restrição de tamanho, essa espiral muda de direção e forma um vórtex interno que sobe, então, e sai aqui, então, no meu overflow. Certo? Carregando, então, as partículas mais finas, enquanto as partículas mais grossas bateram na parede e são coletadas aqui no underflow. A gente pode observar que aqui no underflow, ó, a suspensão que está saindo, ela tem uma cor um pouco mais escura do que essa cor que está saindo aqui do overflow, o que mostra aí que realmente temos aqui algumas imagens de arranjos de hidrociclones. Aqui nós temos, então, hidrociclones operando em paralelo. Nós podemos ver aqui, então, uma pessoa, né, dando uma manutenção aqui em cima. Nesse, nós temos aqui um arranjo aí com 2 hidrociclones. Já nessa imagem, nós podemos ver aqui
uma bateria com vários hidrociclones, de tamanho bem menor. Aqui nós podemos observar, então, a alimentação, tá? Aqui vai o underflow de todo coletado aqui embaixo, então junta e sai aqui. E o overflow, então, é direcionado para essa parte interna, que é coletado provavelmente por esse tubo aqui de saída de overflow. O hidrociclone, ele também é utilizado na separação líquido-líquido. Aqui nós temos um exemplo de separação líquido-líquido de uma mistura de glicerina e de biodiesel. Isso aqui é uma simulação de fluidodinâmica computacional. Nessa parte da imagem, nós podemos observar a fração volumétrica de glicerina. Nós sabemos que aquele fluido que é mais denso tende a ir para o underflow. Então, nós podemos observar aqui a glicerina, que é mais densa que o biodiesel. Ela é, então, lançada à parede e as maiores concentrações de glicerina, que é onde está vermelho, laranja, amarelo aqui, estão realmente no underflow do equipamento, enquanto o biodiesel foi separado preferencialmente aqui no topo do equipamento e deve ser concentrado aí no overflow. O dimensionamento dos hidrociclones. É importante levar em consideração o diâmetro de corte daquele hidrociclone. O diâmetro de corte é aquele diâmetro de partícula que é coletado com eficiência de 50%. É dado por essa relação em que D estrela é o diâmetro da parte cilíndrica que caracteriza o hidrociclone. Então, se eu defino quem é DC, toda a geometria do meu hidrociclone vai automaticamente estar definida quando eu definir também a família. K é uma constante específica de cada família, ou seja, de cada tipo de hidrociclone. Q aqui é a vazão volumétrica de suspensão na alimentação. Então, sempre, pessoal, que tiver esse Q dentro de uma equação, ele também pode ser escrito como QI, é um Q individual, é de um ciclone apenas. FRL é uma função que leva em conta as relações volumétricas no underflow e na alimentação, que é importante aqui para o caso da maioria dos hidrociclones, que vai estar relacionado com o conceito de eficiência reduzida que nós vamos explicar daqui a pouco. P é um fator que leva em conta a concentração de sólidos na alimentação. No caso dos hidrociclones, geralmente a alimentação ela é um pouco mais concentrada do que no caso dos ciclones. Para que a gente possa, então, aumentar a eficiência de separação, eu preciso o quê? Reduzir o diâmetro de corte. Para reduzir o diâmetro de corte, vou passar o DC multiplicando para cá, tá? Então, para reduzir esse diâmetro de corte, eu tenho que reduzir também o diâmetro do meu ciclone. Eu tenho que aumentar a diferença de densidade que existe entre a partícula e o meu fluido, por exemplo. Eu posso também aumentar a vazão de trabalho e diminuir aí esse K, que é essa constante, ou seja, trocar a família de hidrociclones para mudar esse D estrela. Outro aspecto importante do dimensionamento é a relação que existe entre a queda de pressão e a vazão de alimentação. Então, essa relação, como nós vimos agora, que nós chamamos então de beta, é o próprio número de Euler. Como nós mencionamos anteriormente, essa queda de pressão ela é medida entre a alimentação e o overflow do meu hidrociclone. Né? Beta, nesse caso, é essa constante adimensional do hidrociclone, que é, na verdade, o número de Euler. Delta P é a queda de pressão medida entre a alimentação e o overflow. E o C é a velocidade na parte cilíndrica. Se eu quero, então, aumentar a eficiência, eu vou ter que aumentar a vazão. E para aumentar a vazão, automaticamente também eu vou aumentar a queda de pressão, ou seja, o custo energético gasto na operação da hidrociclonagem. Agora nós vamos falar um pouco sobre a razão de líquido. Vamos pensar o seguinte, temos aqui o nosso hidrociclone e existe o que nós chamamos de efeito T. O efeito T é aquele que ocorre simplesmente quando eu tenho uma única alimentação e duas saídas. Se eu tenho duas saídas, automaticamente eu vou estar fracionando essa corrente de alimentação. E essa divisão automaticamente vai levar a algum grau de separação. Ou seja, dependendo da quantidade de líquido que está indo aqui para o underflow, esse efeito T vai ser mais forte ou não. A definição de RL, que é a razão de líquido, é a razão entre as vazões volumétricas de líquido, tá? Do underflow e da alimentação. Ou seja,
o tanto de líquido que tinha da alimentação, quanto foi para o underflow? Essa é, então, a razão de líquido. Ela pode, então, ser definida por essa relação. RL, então, é quem? É o meu QLU dividido pelo QLA. O QLU é quem? É a vazão volumétrica do líquido do underflow. E o QLA eu chamei de vazão volumétrica de líquido da alimentação. Mas espera aí, quanto de líquido eu tenho no underflow? É a vazão que eu tenho no underflow, que é o QU, a vazão volumétrica da suspensão, certo? Mas na suspensão não tem só líquido, tem líquido e partícula. Então, o que eu faço? Eu pego a fração inteira e subtraio a fração de partículas, a fração volumétrica de partículas. A quantidade de líquido que eu tenho é a vazão QU, que multiplica a fração de líquido, que é 1 menos a fração de sólidos, do underflow, tá? Por isso que tem esse U. Então, CVU é a concentração volumétrica de sólidos na suspensão no underflow. A mesma coisa a gente faz para alimentação. Quem é QLA, ou seja, quanto de líquido eu tenho na minha alimentação? É a vazão total da suspensão que multiplica a quantidade de líquido, que é 1 menos a quantidade de sólidos. O RL ele também pode ser definido por essa relação em que o B e o C são parâmetros relacionados a cada família. Por quê? Porque cada família de hidrociclone eu vou ter um tamanho, eu vou ter uma proporção diferente entre esse diâmetro de abertura do underflow com o DC, certo? Então, para cada família, a gente consegue experimentalmente medir quem é B e quem é C. Então, nós vamos ver que para cada família de hidrociclone, nós já vamos ter essa relação aqui de quem é o RL em função do DU sobre o DC. Agora, falando sobre as eficiências de coleta. A eficiência individual de coleta, ela tem a ver com o tamanho de partícula, ou seja, para determinada faixa de tamanho de partícula, qual é a eficiência de coleta? Ela é obtida a partir de dados experimentais. A eficiência individual de coleta ela é uma função do diâmetro que eu tenho na minha distribuição granulométrica, tá? Em função do D estrela. O que acontece? Quando D é igual a D estrela, a eficiência individual de coleta é meio. Afinal de contas, essa é a definição de D estrela, né? É a partícula que é coletada com eficiência de 50%. Todas as partículas que estiverem na minha alimentação, que são menores do que o D estrela, vão ter uma eficiência menor que 50%. Enquanto todas as maiores vão ter uma eficiência maior do que 50%. A gente vai observar, então, que vai existir essa função e cada tamanho de partícula vai ser coletado com uma eficiência individual diferente. Nós temos aqui uma relação para a eficiência individual de coleta, utilizado aí para a maioria das famílias de hidrociclones, que tem razão de líquido. Quando eu falo agora de eficiência global de coleta, o que é uma eficiência global de coleta? Não interessa o tamanho da partícula. Interessa se eu alimentei, por exemplo, 100 gramas de sólido por minuto, quanto está saindo no underflow? Quanto eu realmente coletei? É isso que interessa na eficiência global de coleta. Essa eficiência global de coleta agora, ela pode ser, então, obtida experimentalmente, tá? Ela é a razão entre o WSU, que nós vamos chamar então de taxa máxima de sólidos no underflow, pela taxa máxima de sólidos da alimentação. Então, é quanto de sólido por tempo eu obtive no underflow em relação ao que eu alimentei. Essa é a eficiência global de coleta. Como os hidrociclones têm essa razão de líquido, parte do líquido vem para cá e automaticamente parte da separação já acontece devido ao efeito T, apenas parte da separação acontece por causa do campo centrífugo. Então, a eficiência global de coleta ela também pode ser escrita como sendo a parte que eu separei devido ao RL, e aí essa parte que é 1 menos RL, que não foi devido ao RL, que é devido ao campo centrífugo, aí sim eu multiplico por I, que é, então, a minha eficiência global reduzida, certo? Então, I é a eficiência global reduzida, é aquela devido à ação do campo centrífugo. I é o quê? É a integral de 0 a 1 da eficiência individual de coleta. Por quê? Porque quando a partícula é muito pequenininha, eu coletei ela com eficiência pequena, mas quando a partícula é maior, eu coletei com eficiência maior, e eu vou levar isso tudo, vou integrar
todas essas eficiências dentro da minha distribuição granométrica. Conhecendo, então, a distribuição acumulativa, que é o meu X, e surge, então, esse dxdd, certo? Que se eu conhecer, então, quem é a distribuição de tamanho da alimentação, eu souber o modelo, eu consigo derivar esse modelo, substituir aqui e fazer essa integração, certo? Então, quando eu transformei para esse dx acabou virando dd aqui, eu estou integrando do menor diâmetro possível ao maior diâmetro possível presente na minha alimentação. Os arranjos de hidrociclones e ciclones. Eles podem operar, então, em paralelo ou em série. Quando nós fazemos a operação em paralelo, aqui eu tenho, então, vários exemplos aqui de arranjos, né? A vazão total é dado pelo somatório das vazões individuais. Então, significa que uma parte da vazão total entra em cada um dos meus ciclones ou hidrociclones que tiverem na minha bateria. Assim, o número de hidrociclones é a vazão total dividido pela vazão individual de cada hidrociclone. A potência do soprador, no caso do ciclone, ou da bomba, no caso do hidrociclone, pode ser dada, então, por essa relação, em que N vezes a vazão de um ciclone é a vazão total, certo? Vezes a queda de pressão de um único ciclone ou hidrociclone, dividido por 75 vezes esse eta. Cuidado para não confundir, que essa é a eficiência de operação do motor desse soprador ou dessa bomba. Essas aqui, pessoal, são as unidades obrigatórias para se utilizar essa equação para ter esse parâmetro 75 na equação. Nós também podemos fazer a operação dos hidrociclones em série. Quando nós trabalhamos em série, significa que o overflow de um dos hidrociclones vai ser a alimentação do próximo. No caso dos ciclones e de hidrociclone que não tem RL, a vazão total entra num ciclone e passa para o próximo. Cuidado, quando nós trabalhamos com hidrociclones que têm RL, apenas a vazão do overflow é que é alimentado no segundo hidrociclone. E aí, essa igualdade já não é mais verdadeira, né? A potência do soprador ou da bomba para realizar essa operação é um ΔP da série, então, de hidrociclones, tá? Porque se eu mantenho a vazão, eu vou somar as perdas de carga de cada um desses hidrociclones. Então, é a queda de pressão total de cada um deles individualmente. Então, a potência desse soprador ou bomba pode ser calculado pela vazão, né? Que no caso aqui é a vazão total, né? É a vazão, porque essa vazão é constante, vezes a queda de pressão dessa série de equipamentos aqui, dividido por 75 vezes a eficiência desse meu soprador. Quando eu trabalho de série, nós vamos, então, ter a eficiência global reduzida do primeiro hidrociclone. Esse eta1 é a eficiência relacionada ao underflow. Como eu peguei o meu overflow, que é 1 menos isso aqui, e alimentei no próximo hidrociclone, a eficiência global reduzida do hidrociclone 2 é a integral de 0 a 1, de 1 menos a eficiência 1, né? Ou seja, o que saiu desse overflow do primeiro, o que não foi coletado no primeiro, vai ser coletado, então, no segundo, com essa eficiência eta2 aqui.